Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência no vídeo 344. Noções sobre as aparições das manifestações visuais, capítulo 6. Então aqui a questão é de número 2. Kardec pergunta aos bons espíritos, ele faz a seguinte pergunta: pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam, fazendo-se visíveis? Olha só para você ver a inteligência de Kardec. Pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam, fazendo-se visíveis? Aí os bons espíritos respondem: não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. É óbvio que tanto as classes mais elevadas quanto as classes menos elevadas desde o momento que há compatibilidade, que há permissão, que há condições, e essas condições estão relacionadas ao relativo, ao complexo, há milhões de outros fatores que é preciso que cada um raciocine com bom senso. É natural que todos os espíritos, tanto os mais elevados quanto os menos elevados, podem se apresentarem através da visão desse ou daquele. Mas é preciso, como já dissemos, existe milhões de fatores que automaticamente são obstáculos. São obstáculos. Se aquele médium não possui a quantidade de fluido condizente, se o espírito às vezes não deseja se manifestar, porque é necessário levar em conta também esta possibilidade, porque não é o médium quem determina o espírito que deve lhe aparecer, o espírito que ele deseja ver. De forma alguma.
o espírito, usando esse termo, é quem dita todas as normas desse processo. Você entendeu? O médium, ele é apenas um intermediário, sem direito, com todo respeito, coitado, coitadinho, quase que nenhum. O único direito do médium, principalmente aqueles que são detentores de conhecimento, é manter-se assim o mais transparente possível, estudando, disciplina, porque, na verdade, quem determina não são os médios. Eu quero ver Dr. Bezerra de Menezes. Não. Eu quero ver o professor Eurípides Barçanufo. Não. Não. Não peça. Porque se você pede, você vê. Devido à grande imprudência, você vê. Mas o mistificador, o charlatão, o hipócrita, desencarnado, aproveitando-se da hipocrisia do encarnado. É assim que acontece. Então o médium tem que ser o máximo possível transparente, humilde, conhecimento de causa, de efeito, ter disciplina. Por quê? Estudar, ter conhecimento para discernir, né? Para ele discernir quem de fato ele está vendo, quem de fato está ali lhe apresentando, através de seu dom mediúnico, da sua vidência. Agora, aquele que não tem conhecimento, que não estuda, aquele que não tem conhecimento dos desígnios das leis do Criador, à luz da doutrina dos Espíritos, para eles, isso é um fenômeno paranormal. É um milagre, não é? Aparece um espírito aqui a uns, aparece outro espírito ali a outros. Então, é um milagre. E de milagre não há nada. É um fenômeno natural, tanto quanto outros fenômenos. Não existe o miraculoso. Não existe milagre. Não existe esse sobrenatural, como muitos dizem, por falta de conhecimento.
Então, aqui, os bons espíritos, eles respondem a Kardec. Kardec lhes interrogam: pertence mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Há uma categoria mais que a outra? Não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. Mas você vai perceber que esse processo é relativo. É relativo devido à vontade do espírito que prevalece e não a do médium. O médium lhe resta a disciplina, o conhecimento. A não disciplina, o não conhecimento, os impostores é quem lhe aparece. Olha para você ver a próxima, a terceira pergunta. Por isso que acabamos de dizer relativo. Aqui nós já encontramos o relativo nessa resposta. Olha só para você ver. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente. Olha que interessante, não é? A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente. Tanto os espíritos inferiores, quanto os espíritos mais superiores. E os bons espíritos respondem: todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou querem. Agora, nós temos que entender da seguinte forma: esse nem tem permissão para fazê-lo é relativo. Acontece que o espírito nem sempre encontra os médios compatíveis às tuas energias, não encontram médios com o dom da vidência, da clarividência, educada. Então, por exemplo, o espírito quer lhe aparecer, mas você não possui o dom da vidência educada. Você desconhece todo o processo. Você tem medo. Você tem receio. Você foge quando as pessoas iniciam algum comentário a respeito de espírito. Então, esses fatores todos são fatores assim que bloqueia, que impede os espíritos. Os espíritos querem se manifestar, mas eles não têm encontrado médios disciplinados,
na doutrina dos espíritos, os espíritos sérios, dizendo: agora, os charlatões e mistificadores, esses não desfazendo, mas eles têm trabalhado até por demais. Eles têm trabalhado. Eu posso dizer que a erraticidade negativa possuem trabalhos eficazes através de médios indisciplinados e imprudentes, sem responsabilidade na terra. Aqueles médios que detestam Kardec, aqueles médios que adentraram a doutrina espírita pelas teorias, enfim, não pelas teorias, adentraram a doutrina espírita não pelas teorias, e sim pela prática. De forma que os espíritos das trevas são os seres que mais trabalham no seio da humanidade, em todo sentido. Não existe sequer um departamento na Terra onde os espíritos das trevas não ali atuam. Eles trabalham demais. Mas espíritos do bem pouco têm trabalhado. Porque eles não têm encontrado médios disciplinados, médios astutos, que arregaça as mangas, que ergue a fronte e que vão à luta. Então, vontade, os espíritos, eles têm muita vontade de se apresentar à humanidade. Mas a humanidade não se prepara para recebê-los. Ora, como você vai adentrar uma faculdade se você não se preparou nos cursinhos anteriores? Não é verdade? Então, todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo, ou querem, ou o querem. Não são todos os espíritos que desejam aparecer, se apresentar através dos dons mediúnicos que os médios possuem. Por isso temos dito que
O mais importante é a autoevangelização. Nós não podemos nos esquecer que o médium é um espírito, é uma alma em processo de educação. Nós temos que nos educarmos primeiro. Se nós não nos educamos primeiro, como nos tornaremos professores, cientistas? Como? É impossível. Então, como temos dito, nós temos que nos preocupar, mediante a doutrina dos Espíritos, primeiro com as almas, e não com os espíritos. Porque todo aquele que se precipita e que primeiro se preocupa com os espíritos e não com as almas, cedo ele descobre que foi mistificado. Mas porque foi afoito, com muita sede, como se diz na terra, né? Muita sede ao pote. E quem vai ao pote com muita sede, quebra o pote. E por aí em diante. Que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? Que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? Tem uma finalidade, né? Isso depende de acordo com as suas naturezas. O fim pode ser bom ou mal. Você veja a importância que sempre aqui ressaltamos a respeito dos estudos da disciplina. Porque quem estuda reconhece quem ali se apresenta, que espírito se apresenta a ele através de suas faculdades mediúnicas, através de sua vidência. Agora, quem não estuda, ele não consegue discernir. Por exemplo, espíritos charlatões mistificadores, eles podem se apresentarem em determinado departamento espírita, casas espíritas, eles podem se apresentarem com o semblante, as características assim aparentemente físicas de Dr. Bezerra de Menezes, mas devido à ignorância, pelo fato de terem iniciado na doutrina pelas práticas, o médium não sabe reconhecer se de fato é Dr. Bezerra de Menezes ou não. E ele aceita aquele impostor ali no departamento
E o impostor dita normas que eles acatam. E aquelas normas, dentro de algum período, desmorona com todo aquele alicerce. Agora, se o médio, ele realmente é prudente, tem conhecimento, imediatamente ele reconhece o impostor. E ele já repele tudo que vem daquele espírito. Porque é preferível que a pessoa deixe de aceitar 99 verdades do que uma mentira. O Espírito pode aparecer e dizer 99 verdades, mas uma mentira que ele transmite deixa de existir as 99 verdades. Mas isso só sabe definir tudo isso aquele que tem conhecimento. Quem não tem conhecimento vai logo dizendo: o Espírito X me apareceu e disse que tem que ser dessa forma. Vamos para o próximo vídeo.